Olá, boa tarde. Uma grande honra e satisfação. Podemos abrir a palavra de Deus para estudarmos a vontade dele em nossas vidas. Eu convido você a pegar um papel e caneta para podermos discorrer junto dessa palavra. Você não pode estar fazendo uma caminhada cristã sem saber exatamente o que está acontecendo. Você tem que ter uma base e estar a par de tudo que acontece. Então esse é o momento. Vamos lá. Eu escolhi Mateus, por favor, pegue suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 4. É o seguinte, eu vou escolher o versículo 1 só, o tempo não dá para todos. Depois você, em casa aí onde você estiver, você leia todinho o capítulo. É a tentação de Jesus, a maioria dos evangélicos e religiosos conhece, e mesmo quem leu a Bíblia poucas vezes, ou é ensinado poucas vezes, ou conhece, é verdade. A tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo, né, irmão? Letra maiúscula no meu. Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado no deserto, ao diabo, pelo Espírito Santo. O diabo, é o que nós sabemos, é o Lúcifer, que no céu é o Lúcifer, o portador de luz. Pela desobediência dele, arrogância e a soberba, ele foi expulso do céu. Ele não veio diretamente para a terra, ficou vagando por aí. Mas depois ele viu o casal Adão e Eva e veio aqui e os enganou. Adão e Eva tinham livre-arbítrio, entrou na conversa do demônio e agora a terra está do jeito que vocês estão vendo aí. Cheia de mazelas, reveses e desgraças de todo tipo. Então foi levado ao deserto. Aqui fala da tentação. Uma pergunta, você que está me vendo e me ouvindo, você acha que ser tentado é pecado? Sim ou não? Não, obviamente que não. Você ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Quando você vê escrito na palavra de Deus, nos evangelhos, aquele que vencer ganhará a coroa da vida, a vida eterna. Venceu o quê? Venceu uma corrida? Venceu o quê? Uma luta? Vencer a tentação, o pecado. Ou seja, você lutando contra a sua carne. Você é uma alma dentro da carne, você não é uma carne dentro da alma. Você alimenta a sua alma, você, com a palavra de Deus. E a carne, com os seus alimentos diários, para você não ficar fraco e morrer. Mas importante é o alimento espiritual. Então, esse negócio que você tem uma alma dentro de você, você morre e vai sair, não existe isso aí. Nós somos a junção de terra, carne, matéria, morreu, do pó viesse, do pó vai voltar. Se eu pisar no morto, ele não vai falar, ai meu Deus, você me machucou. Ele nem sabe que existiu. E vai sair dentro de você o fogo de vida que Deus pôs em Adão e Eva, e Adão quando estava no chão como um boneco de barro. Então sai de você o fogo de vida. Esse fogo de vida não pensa, não age. É como, ele futuramente vai ser uma configuração sua. Futuramente Deus vai repor em você. Primeiro Deus puxa como aspirador de pó. Depois Deus vai repor, para você dar conta do que você fez através do seu corpo, na terra. São detalhes daí. E a tentação. E aqui diz que no decorrer do capítulo, você vê que tudo que o diabo fala, as tentações. Você não é filho de Deus? Pula aí que vai te socorrer. Você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Eu estou fazendo uma síntese. Aí tudo ele fala, está escrito. Toda vez que o diabo fala, está escrito, ele fala da Bíblia. Ele conhece a Bíblia toda, ele veio do céu, ele conhece de cabo a rabo. Inclusive ele usa ela para enganar as pessoas. E Jesus fala também está escrito. Não tentará o Senhor seu Deus. Então eu pergunto, engraçado, os dois usam a Bíblia. E quem está certo aí? Você vai dizer, é Jesus que está certo. Jesus está certo, mas o diabo também usou a Bíblia. Por que o diabo está errado? Porque Jesus usou o texto dentro do contexto, e o diabo fora do contexto, ele forçou o texto. Aí você me diz, mas o meu padre, o pastor da minha igreja, fala um versículo, eu vou lá e está lá. Eu quero saber se você entendeu aquele versículo, ou se você pôs a sua própria interpretação, ou se você casou ele com um versículo de Gênesis, de Isaías, de Daniel, de Apocalipse, para formar um contexto. Nem tudo aquilo que você vê exatamente. Às vezes a pessoa é analfabeta vocacional e não sabe. Pensa que está entendendo e não está. Você entendeu então? Então cuidado, meu irmão. Na hora do perigo, na hora da situação difícil, do desespero, você passa na rua, viu falando Jesus, já vai entrando em qualquer lugar. Cuidado, hein? Nem tudo que reluz é ouro. O Senhor Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo, mas aquele que faz vontade do meu Pai. Ser obediente, estudar a Bíblia, amar seu próximo, se batizar, fazer a caminhada, ajudar os necessitados. Não é só aceitar os mandamentos, amar o próximo e visitar os necessitados. O tempo acabou, é muito pouco, vamos voltar a esse assunto novamente. Muito obrigado. E venha estudar a Bíblia conosco, 9 horas da manhã às 14 horas. Em via de regra, na maioria das igrejas adventistas. Temos culto também, quarta-feira à noite e domingo. Também estudamos a Bíblia naquele momento. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus seja louvado por esse momento. Amém.